Sente-se confortavelmente. Vá ajeitando o seu corpo, encontrando uma posição em que você se sinta relaxado. Agora, respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas, lentamente. Desde que eles venham e vão. Continue com seus olhos fechados. Volte seu foco para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Faça tudo no seu ritmo. Não há preocupações neste momento. Só entregue-se ao movimento da sua respiração. Sinta as tensões do corpo cedendo, os músculos relaxando mais e mais a cada respiração. Esse é o seu momento e a única coisa a fazer é relaxar e se entregar a esse momento. Agora, procure visualizar uma estrela brilhante no centro do seu peito, de cor dourada. Veja como essa estrela dourada aparece na sua mente. Pode ser também uma grande bola de luz, uma estrela de várias pontas. Use a sua imaginação e visualize da maneira que você mais gostar. Você pode também colocar as suas mãos sobre o peito e aos poucos essa estrela vai ganhando mais e mais energia, tomando mais forma e ela começa a irradiar a sua luz por todo o seu corpo. Continue respirando lentamente. E essa luz continua preenchendo o seu peitoral de luz dourada. Essa luz desce por seus braços, quadris, pernas, pés. E finalmente, ela volta pelo seu corpo e ela vai subindo pelo seu pescoço, pela sua cabeça, até você estar completamente preenchido por esta luz dourada, que vai tranquilizando mais e mais o seu corpo e a sua mente. Continue respirando lentamente. Você agora está se conectando com a sua luz interior, a sua fonte infinita de paz, amor e sabedoria. Visualize a sua estrela e repita mentalmente comigo: eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou paz. Eu estou plenamente conectado com a minha luz. Que me preenche de tranquilidade, sabedoria e amor incondicional. Continue respirando lentamente. Com essas afirmações, você tem a chave para encontrar a sua paz. Leve para o seu dia a dia essa visualização. E quando quiser, volte a inspirar profundamente, sentindo mais o seu corpo,
ouvindo os sons à sua volta. Vá mexendo os dedos das mãos, dos pés, vá retornando, abrindo os olhos e trazendo consigo essa sensação de calma, de alegria e procurando levar essa sensação para o resto do seu dia. E agora nós vamos para a segunda etapa do nosso milagre da manhã. Afirmações positivas para o perdão. Perdoar-se a si mesmo e aos outros, libertá-lo-á da prisão do passado. Perdoe a si mesmo e também é o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria e realizações. Você tem a liberdade de fazer da sua vida o que quiser, porque tem a liberdade de escolha. Por isso, estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. A ação divina está sempre acontecendo em minha vida. Eu me amo e me aprovo. Tudo está bem. O meu coração abre-se para o perdão. Através do perdão, alcanço o amor. Deixo meus pensamentos se libertarem. O passado acabou. Estou em paz. Hoje, presto atenção aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente. Sei que todos os meus sentimentos são meus amigos. Amorosamente, eu me perdoo. Sou livre. O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Tenho tempo e espaço para fazer tudo o que necessito. Dou boas-vindas a novas ideias e conceitos e os preparo para a digestão e assimilação. Eu estou em paz e à vontade em todas as áreas de minha vida. Sou forte e capaz. Perdoo a todos, perdoo a mim mesma, perdoo todas as experiências do passado. Sou livre. Todas as experiências são perfeitas para a nossa evolução. Estou em paz aqui mesmo. Abro minha consciência para a expansão da vida. Há bastante espaço para eu crescer e mudar. Estou disposta a soltar o passado. É seguro para mim deixar ir. Agora sou livre. Minha mente está limpa e livre. Deixo o passado e entro no novo. Tudo está bem. Agora escolho pensamentos harmoniosos e deixo a vida fluir livremente em mim. Confio que a ação certa está sempre acontecendo em minha vida. Estou em paz. Escolho fazer minha vida leve, fácil e alegre. Meus pensamentos fluem livre e facilmente. Movimento-me através das ideias com facilidade. Liberto e dissolvo o passado. Penso com clareza. Vivo no agora em paz e com alegria.
Com facilidade e liberdade, deixo ir o velho e alegremente dou boas-vindas ao novo. Deixo para trás as limitações do passado e entro na liberdade do agora. É seguro ser eu mesma. Eu me perdoo e me amo e me aprovo. Comunico-me bem com o amor. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? Desperte o gigante interior. Anthony Robbins. Se, no entanto, deixamos de dominar as palavras e permitimos que sua seleção seja determinada estritamente pelo hábito inconsciente, podemos denegrir toda a nossa experiência de vida. Se você descreve uma experiência magnífica como sendo muito boa, a textura rica será alisada e reduzida pelo uso limitado do vocabulário. As pessoas com um vocabulário empobrecido levam uma vida emocional empobrecida. As pessoas com vocabulário rico possuem uma palheta multicolorida para pintar suas experiências, não apenas para os outros, mas também para si mesmas. A maioria das pessoas, porém, não é desafiada pelo tamanho do vocabulário que compreende conscientemente, mas sim pelas palavras que escolhe para usar. Muitas vezes usamos as palavras como atalhos, mas com frequência esses atalhos também provocam um atalho emocional. Para controlar nossas vidas de forma consciente, precisamos conscientemente avaliar e melhorar nosso vocabulário sistemático a fim de ter certeza que nos leva na direção que desejamos, em vez do curso que queremos evitar. Devemos compreender que qualquer língua possui uma porção de palavras que, além de sua acepção numa determinada frase, transmitem uma intensidade emocional distinta. Por exemplo, se você desenvolveu um hábito de dizer que odeia as coisas, odeia seus cabelos, odeia seu trabalho, odeia ter de fazer alguma coisa. Não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos mais do que se usasse uma frase como eu prefiro alguma coisa? Usar palavras emocionalmente carregadas pode transformar de uma maneira mágica seu próprio estado ou de outra pessoa. Pense na palavra cavalheirismo. Não projeta imagens diferentes e tem mais impacto emocional do que palavras como polidez ou gentileza? Para mim, isso é um fato. Cavalheirismo me faz pensar num bravo cavaleiro montado num corcel branco, defendendo sua donzela de cabelos negros. Transmite nobreza de espírito, uma enorme tábua redonda a que sentam homens de honra, toda a ética arturiana. Em suma, a maravilha de Camelot. Ou como as palavras impecável e integridade se comparam com bem feito e honestidade. As palavras busca da excelência criam mais intensidade do que tentar melhorar as coisas. Observei durante anos o poder de mudar apenas uma palavra-chave na comunicação com alguém e constatar como isso muda no mesmo instante a maneira como a pessoa se sente e muitas vezes até o modo como se comporta posteriormente. Depois de trabalhar com centenas de milhares de pessoas, posso lhe dizer algo que sei sem a menor sombra de dúvida. Algo que, à primeira vista, pode parecer difícil de acreditar. Apenas pela mudança de seu vocabulário habitual, as palavras que você usa sistematicamente para descrever as emoções de sua vida, você pode, no mesmo instante, mudar como pensa, como sente e como vive. A experiência que me desencadeou essa percepção ocorreu há vários anos, numa reunião de negócios. Eu estava com dois homens. Um deles, o diretor executivo de uma das minhas companhias, o outro, um associado e amigo comum.
No meio da reunião, recebemos notícias péssimas. Alguém com quem negociávamos na ocasião estava, obviamente, tentando tirar uma vantagem injusta. Violara a integridade de nosso acordo e parecia ter o controle da situação. Para dizer o mínimo, isso me irritou e perturbou. Apesar disso, no entanto, não pude deixar de notar como os dois reagiram de forma diferente à mesma informação. Meu diretor executivo ficou fora de si, dominado pela raiva e fúria, enquanto meu associado mal parecia perturbado com o problema. Como podíamos todos os três tomar conhecimento daquelas ações que deveriam causar um impacto igual? Os três tinham o mesmo interesse na negociação, mas reagir de maneiras tão radicalmente diferentes. Para ser franco, a intensidade da reação de meu diretor executivo à situação parecia até para mim desproporcional ao que ocorrera. Ele continuou a dizer como se sentia furioso e com raiva, enquanto seu rosto ficava vermelho e as veias na testa e pescoço se distendiam. Era evidente que ele vinculava a projeção de raiva à eliminação de dor ou à aquisição do prazer. Quando lhe perguntei o que significava para ele ficar com raiva, porque se permitia tamanha intensidade a propósito da situação, meu diretor executivo explicou: por entre os dentes semicerrados, se você está com raiva, torna-se mais forte, e quando é forte, pode fazer as coisas acontecerem, pode inverter qualquer situação. Ele considerava a emoção de raiva como um recurso para sair da experiência de dor e ingressar no prazer, de sentir que assumir o controle. Pensei na pergunta seguinte: por que meu amigo reagia à situação sem quase nenhuma emoção? E disse a ele: você não parece transtornado pelo que aconteceu. Não se sente irritado? E meu diretor executivo acrescentou: isso não o deixa furioso? Meu amigo respondeu simplesmente: não, não vale a pena se transtornar por causa disso. Quando ele falou, compreendi que em vários anos de conhecimento nunca o vira transtornado por coisa alguma. Perguntei o que significava para ele ficar aborrecido, e meu amigo respondeu: se você fica transtornado, então perde o controle. Interessante, pensei. E o que acontece se você perde o controle? Ele respondeu calmamente: então o outro vence. Eu não podia pedir um contraste maior. Uma pessoa vinculava o prazer de assumir o controle a ficar com raiva, enquanto a outra vinculava a dor de perder o controle à mesma emoção. Era evidente que o comportamento dos dois refletia suas convicções. Comecei a examinar meus próprios sentimentos. Em que eu acreditava a respeito? Durante anos, acreditara que poderia lidar com qualquer coisa se ficasse com raiva. Só para conseguir isso. Posso ser igualmente eficiente no estado de auge de felicidade. Em consequência, não evito a raiva, uso-a se entro nesse estado. Mas também não a procuro, já que posso ter acesso à minha força sem me tornar furioso. O que realmente me interessou foi a diferença nas palavras que todos usamos para descrever aquela experiência. Eu usara as palavras irritou e perturbou. Meu diretor executivo usara as palavras furioso e raiva. E meu amigo dissera que se sentia um pouco aborrecido com a situação. Não dava para acreditar. Aborrecido? Virei-me para ele e disse: isso é tudo o que sente? Ficou apenas um pouco aborrecido?
Deve sentir raiva ou ficar transtornado em alguma ocasião. Não, é preciso muita coisa para isso acontecer e quase nunca ocorre. Lembra da ocasião em que o Serviço da Receita Federal tirou $250 milhões do seu dinheiro e o erro era deles? Não levou 2 anos e meio para recuperar o dinheiro? Isso não o deixou bastante furioso? Meu diretor executivo interveio. Não deixou furioso? Não, não me deixou tão transtornado assim. Talvez eu tenha ficado apenas um pouco desgostoso. Desgostoso. Achei que era a palavra mais estúpida que eu já ouvira. Nunca teria usado uma palavra assim para descrever minha intensidade emocional. Como aquele executivo rico e bem-sucedido podia usar uma palavra como desgostoso e manter a cara mais limpa do mundo? A resposta é que ele não mantinha a cara limpa. Parecia quase gostar de falar sobre coisas que teriam me levado à loucura. Comecei a especular. Se eu usasse essa palavra para descrever minhas emoções, como passaria a me sentir? Eu me descobriria sorrindo nos momentos em que antes ficava estressado? Quem sabe? Talvez isso justifique uma análise interior. Por dias depois, continuei intrigado pela ideia de usar os padrões de linguagem de meu amigo e verificar quais seriam as consequências para a minha intensidade emocional. O que poderia acontecer se, ao me sentir furioso, virasse para alguém e dissesse: "Isso realmente me desgosta"? Só de pensar a respeito eu desatava a rir. Era ridículo demais. Por diversão, resolvi experimentar. Tive a oportunidade de usar depois de um longo voo noturno, quando cheguei ao hotel. Porque um dos meus assessores esquecera de confirmar a reserva, tive o privilégio de ficar parado na recepção por 15 minutos, além do necessário. Fisicamente exausto, no limiar emocional. O recepcionista parecia se arrastar. Foi bater meu nome no computador com um ritmo que deixaria uma lesma impaciente. Senti um pouco de raiva aflorando dentro de mim. Por isso disse ao recepcionista: "Sei que a culpa não é sua, mas neste momento estou exausto e preciso chegar ao quarto depressa, pois se ficar mais tempo aqui esperando, receio que me tornarei um pouco desgostoso." O recepcionista fitou-me com uma expressão um tanto perplexa e depois se desmanchou num sorriso. Retribuí o sorriso. Meu padrão fora rompido. O vulcão emocional que vinha aumentando dentro de mim esfriou no mesmo instante. E duas coisas ocorreram em seguida. Passei a gostar de ficar ali com o recepcionista por alguns momentos. E ele acelerou seu trabalho. A adaptação, a aplicação desse novo rótulo às minhas sensações teria sido suficiente para romper meu padrão e mudar de fato a experiência? Poderia mesmo ser tão fácil assim? Que conceito! Durante a semana seguinte, tentei várias vezes minha nova palavra. Em cada caso, descobri que pronunciá-la tinha o impacto de baixar minha intensidade emocional. Às vezes me fazia rir, mas no mínimo impedia que o ímpeto de ficar transtornado me levasse a um estado de raiva. Em 2 semanas, eu nem precisava trabalhar para usar a palavra. Tornou-se habitual. Passou a ser a minha primeira opção ao descrever minhas emoções. E descobri que não mais entrava nos estados de raiva extrema.
tornei-me mais e mais fascinado por esse instrumento com o qual deparara por acaso. Compreendi que ao mudar meu vocabulário habitual, também transformara a experiência. Estava usando o que mais tarde chamaria de vocabulário transformacional. Pouco a pouco, passei a experimentar com outras palavras e constatei que se encontrava palavras bastante poderosas, poderia baixar ou aumentar minha intensidade no mesmo instante em relação a praticamente qualquer coisa. Como esse processo funciona? Pense da seguinte maneira: imagine que os 5 sentidos canalizam uma série de sensações para o cérebro. Você recebe estímulos visuais, auditivos, sinestéticos, olfativos e gustativos. E todos são produzidos pelos órgãos sensoriais em sensações internas. Depois devem ser organizados em categorias. Mas como sabemos o que essas imagens, sons e outras sensações significam? Um dos meios mais poderosos que o homem aprendeu para decidir no mesmo instante o que as sensações significam é dor ou prazer, é criar rótulos para elas. E esses rótulos são o que conhecemos como palavra. Aqui está o desafio. Todas as sensações chegam através desse funil, como sensação líquida, despejada por um esguincho fino em vários moldes, chamados palavras. No desejo de tomar decisões depressa, em vez de usar todas as palavras disponíveis e encontrar a descrição mais acurada e apropriada, muitas vezes forçamos a experiência para um molde enfraquecedor. Formamos os prediletos habituais, moldes que definem e transformam nossa experiência de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não avaliou de maneira consciente o impacto das palavras que se acostumou a usar. O problema ocorre quando começamos a despejar sistematicamente qualquer forma de sensação negativa no molde palavra de furioso, deprimido, humilhado ou inseguro. E essa palavra pode não refletir com precisão a experiência concreta. No momento em que ajustamos esse molde em torno da experiência, a etiqueta que fixamos torna-se a própria experiência. O que era um pouco aflitivo passa a ser devastador. Por exemplo, meu diretor executivo ficou furioso e raiva. Eu falara, irritou e perturbou. E meu amigo despejara a experiência no molde aborrecido e desgostoso. O mais interessante, como descobri, é que todos nós usamos os mesmos padrões de palavras para descrever as mais diversas experiências frustrantes. Precisamos saber que todos podemos ter as mesmas sensações, mas a maneira pela qual as organizamos, o molde ou palavra que lhes atribuímos, torna-se nossa experiência. Mais tarde descobri que usando o molde de meu amigo, as palavras aborrecido ou desgostoso, conseguia no mesmo instante mudar a intensidade da experiência. Essa é a essência do vocabulário transformacional. As palavras que atribuímos à experiência tornam-se nossa experiência. Assim, devemos conscientemente escolher as palavras que usamos para descrever nossos estados
emocionais ou sofrer a penalidade de criar uma dor maior do que é justificado ou apropriado. Literalmente, as palavras são usadas para nos reapresentar o que é nossa experiência de vida. Nessa reapresentação, alteram nossas percepções e sentimentos. Lembre-se, se 3 pessoas podem ter a mesma experiência, mas uma sente raiva, outra sente irritação e a terceira sente apenas aborrecimento, então é evidente que as sensações estão sendo mudadas pela tradução de cada pessoa. Como as palavras constituem nosso instrumento primário para a interpretação ou tradução, a maneira como rotulamos a experiência imediatamente muda as sensações do sistema nervoso. Devemos compreender que as palavras criam de fato um efeito bioquímico. Se você duvida disso, eu gostaria que considerasse sinceramente se existem ou não palavras que, se usadas por alguém, criam no mesmo instante uma reação emocional. Se alguém lança contra você uma injúria racial, como você vai se sentir? Ou se alguém o xinga com um palavrão, por exemplo, isso pode mudar seu estado? Não produziria um nível diferente de tensão em seu corpo do que se alguém o chamasse de anjo ou de gênio? Todos vinculamos tremendos níveis de dor a determinadas palavras. Quando entrevistei o Dr. Léo Buscaglia, ele partilhou comigo as descobertas de uma pesquisa numa universidade americana do leste ao final dos anos 50. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!